Eu o perdoo, diz a esposa de Charlie Kirk. E é sobre isso que eu quero falar com você, né? Sobre o perdão. Não vou falar aqui de direita, de esquerda, de ativista, sobre política de forma geral, tá? Vou trazer um exemplo, né, um exemplo mais recente, que foi do Charlie Kirk, que foi assassinado, né? Estava num discurso numa universidade nos Estados Unidos, e aí um, um outro rapaz, né, que defendia ideias opostas, tirou a vida de Charlie Kirk, que tinha filhos, esposa, e eu quero te falar sobre isso, sobre o perdão, o que é o perdão para você, né? E recentemente, no Instagram, né, divulgou o vídeo da esposa do Charlie Kirk, eles eram religiosos, né, cristãos, e pegavam essa bandeira da paz. Ela fala sobre isso e ela se emociona, ela trava, mas ela no final ela diz: eu o perdoo. E, e é sobre isso que eu quero falar. O que você acha que é perdão? Algumas pessoas talvez vão dizer: ele não merece perdão. Outras pessoas vão dizer: ela está perdoando, ela está sendo conivente. Outras pessoas talvez vão dizer: ela está justificando, ela está apoiando, ela está esquecendo. E eu quero falar um pouquinho bem rápido sobre o perdão para você e trazer aqui dois exemplos, né, que eu falo nos meus treinamentos, nos meus atendimentos individuais, e no final da terceira turma do Minha Melhor Versão, uma aluna minha, ela trouxe uma metáfora tão interessante sobre o perdão, que muitas pessoas diziam, e eu escuto essa fala, né? Hoje eu trabalho exclusivamente com mulheres, e às vezes eu escuto essa fala, tipo, ele não merece o meu perdão. O meu pai, a minha mãe, o meu agressor, o narcisista, ele não merece. Só que eu quero que você comece a olhar para o perdão de uma outra perspectiva, não pelo outro, mas por você. Não é pelo outro, é por você. O perdão fala mais de quem dá do que de quem recebe. E essa minha aluna, ela deu um exemplo que eu achei muito interessante. Ela disse que o não perdão, quando você tem a mágoa, quando você não dá o perdão para o outro, é como se você estivesse bebendo o veneno e esperando que o outro morra. Eu achei isso muito interessante, né? Às vezes a gente acha que perdoar é esquecer, você não tem Alzheimer. Que perdoar é ser conivente, que perdoar é estar desculpando. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Perdoar, né? Tirar aquela má água, é você decidir seguir em frente. E nada justifica o que o outro fez com você. Você não está justificando, você não está anulando, você não está esquecendo. Porque quando você não perdoa, muitas vezes quem fez algo com você está vivendo a vida dele, tranquilamente. E é você que está dormindo na cama, levando essa pessoa para a cama todos os dias, adoecendo mentalmente. Então, quando você libera esse perdão, quando você dá esse perdão, você está fazendo isso com você. Então, a metáfora que eu gosto de usar nos meus treinamentos, que é a metáfora dos dois monges que estavam caminhando uma vila, fazendo as pregações, e aí eles chegam num ponto do trabalho deles, que eles se deparam de frente a um rio, e eles precisam atravessar de uma margem para outra. E aí eles dois veem uma senhora tentando atravessar sem conseguir. O rio, ela tentando atravessar e o rio tentando levar, ela sendo levada pela correnteza, e ela vai e volta, até que um dos monges diz assim: senhora, sobe aqui no meu ombro, eu levo a senhora até a outra margem do rio. E assim fez. Ela subiu, ele atravessou com ela, e ela desceu na outra margem do rio. Quando chegou na outra margem do rio, ela desceu, ela seguiu o caminho dela e eles o caminho deles. E o tempo foi passando, as horas foi passando, os dias foi passando, e um dos monges chegou e disse: chega, chega, eu não aguento mais. Eu preciso falar, está me sufocando. E o outro que tinha conduzido, tinha levado a senhora de uma margem a outra, disse: o que foi? E aí o outro disse:
Por causa de você, a gente atrasou toda a nossa jornada. Você foi levar, atravessar a senhora de uma margem para outra. Por conta disso, agora a gente vai atrasar o nosso trabalho. E aí o outro, mais sábio, disse: eu deixei aquela senhora lá atrás, na outra margem do rio. Você está carregando ela nos seus ombros até agora. E isso é o não perdão. E isso é a não liberação do perdão. Quando você não libera, não é o outro que você está machucando, maltratando, é a você. Então eu quero te convidar a partir de hoje a você olhar para quem te machucou e fazer um trabalho de liberação, de perdão, não porque ele merece, não porque você esqueceu, não porque você é conivente, não, mas porque você merece viver, você merece se libertar, você merece ser livre, você merece ser feliz. E quando a gente tem essa mágoa no coração, água, as coisas não fluem. E uma das ferramentas que eu uso muito é o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Você fecha os olhos, imagina a pessoa, imagina abraçando ela e falando essas frases para ela. Ou imagina você sentada, olhando nos olhos dela e liberando isso. Ana, quantas vezes eu devo fazer isso? Uma vez? 70 vezes 7. Lembra quando Cristo foi questionado? Perdão, ele não é liberado uma única vez. Perdão é diário, tá? Então, eu finalizo aqui. Eu sou Ana Paula Mello, psicanalista, treinadora comportamental, psicoterapeuta integrativa e finalizando aqui a minha pós em neurociência do comportamento. Eu tenho uma vasta formação em terapias integrativas aí, tudo para trazer essa compreensão do eu, né? E sou mentora de mulheres que buscam construir a sua melhor versão. E a gente se vê no próximo vídeo. Diz para mim o que você acha. Você já conhecia essa prática do Ho'oponopono? O que você acha sobre esses dois exemplos do perdão, do tomar o veneno e esperar que o outro morra, ou carregar o outro, né? Tem alguém que você gostaria de perdoar, que você acha que não consegue, que você acha que está sendo conivente, acha que é como se estivesse passando a mão na cabeça? Coloca aqui nos comentários, beijo no teu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.